Livro Entre a Terra e o Céu, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. 14. Entendimento. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas, resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer. A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me reconduzas ao passado. Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeie minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor. Enredei-me no crime. Amei-te e perdi-me. Trazia nos olhos a traição disfarçada. Ó, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou muito triste. Leonardo, perdoa-me. Sofri muito. Enlouqueceste, é verdade. Mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargorosa. Sabes o que seja o caminho da mulher alvitada entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desesperada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte, sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. Matei, porém, por tua causa, tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior, exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envelheci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz? Bradou Antonina, semi-desesperada. Acusa-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades e outros rumos. Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho do prazer a horrível impressão do abismo em que me precipitara, porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me, desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitado a compreender meu sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos, vagueei aflita, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivava em mim mesma. Esmolei proteção junto daqueles que me haviam sido afetos estimulantes da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que eu não semeara. Até que um dia... Antonina passou a destra pela fronte pálida como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz. Parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurava, continuou.
até que um dia senti que me chamavas com pensamentos de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de constituir. Interrompeu-se Antonina, figurando-se-nos incapaz de prosseguir recordando. Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo. Não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou culpado. Tens razão. Podias ter recebido o meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mais calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram. Como desejo, sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Reparávamos com assombro que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Por que não se recordavam os dois dos parentescos que os reunia? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos, utilizados por nosso plano no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para uma boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que aferrecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava-a agora quase que piedosamente, mas, longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera, que lhe tingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz. Mas, por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio intangível para arrastar-me à existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim? Por que não me permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me, cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece. Que meu pensamento te encontre e te traga. Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram,
quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós, igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto esgazeado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença, e ofegante, contrariado, qual se estivesse ingressando ali, constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os, estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena que se improvisara jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: Agora! Agora sim! Vieste mesmo! Vejo-te fora de minha cabeça! Vejo-te como és! Liquidemos nossa conta! Risca-me dentre os vivos, ou eu te riscarei. Piedade, piedade! Suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sobre o olhar de Esteves que a observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te. Assassino, assassino. Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou: Meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Acha-te cansado, enfermo. Receberás a medicação que necessitas. Num átimo, ausentou-se e regressou trazendo ao recinto 2 amigos do nosso plano, os quais transportaram Leonardo, semi-inconsciente, para um santuário de reajuste, em que mais tarde nos receberia assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperarmos. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos, então, que se grande fora a aventura da pobre senhora na véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal, quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerável esforço de Clarencio conseguiu refazer-se. Vimo-la acordar, exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando.